Amém? Marcos, capítulo 14, versículo 3. Vamos continuar essa linda passagem bíblica e que você seja edificado, que você seja esclarecido nessa noite. Amém? Queridos irmãos e irmãs, não é porque eu li um texto bíblico que eu estarei sendo bíblico. É preciso que haja o Espírito do Evangelho. Há um Espírito que mora em nós, que vai confirmando aquilo que a gente ouve. Por isso precisamos estar à disposição do Espírito Santo. Vamos lá então? Capítulo 14, verso 3 diz assim: Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, um ex-leproso, veio de repente uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, o vaso, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Amém? Até aqui está tudo bem para você? Esse é o contexto. Jesus numa casa, junto à mesa, na casa de um certo admirador de Jesus, chega uma mulher com perfume caríssimo, quebra o frasco, derrama o frasco na cabeça de Jesus. Que lindo! Isso aqui revela o que nós fazemos ou deixamos de fazer para Jesus. O que você tem feito para Jesus ou o que você tem deixado de fazer para Jesus. Tudo bem até aqui? Essa é a história. Veja agora as reações, que é o que nos interessa. Veja as reações, que pode ser a sua, às vezes é a minha, às vezes impensadamente. Você não pode ignorar, meu irmão, que nós temos um tanto de inconsciência em nós. Você tem, eu também tenho. Até o Freud falou isso. Nós temos um tanto de inconsciência e também um tanto de consciência. Eu quero ver aqui as reações conscientes ou inconscientes. Vamos ver versículo 4. Veja, olha só as reações. Indignaram-se. O sujeito é oculto, porém é plural. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de perfume, de bálsamo? Por que desperdiçar isso? E não param por aí. Então, primeiramente, eles concluíram que era um desperdício. Presta atenção, se alguns de nós, se algo semelhante nunca passou na nossa cabeça. Presta bem atenção nessa conclusão. Para que esse desperdício? Para que tudo isso? Precisa tanto assim? Precisa fazer tanto assim? E tantas vezes assim? Será que nós nunca passamos por essa indignação? Seja verdadeiro com você. Para que esse desperdício? Segundo aqui, o bálsamo é muito precioso. Ou seja, sobre quem eu vou colocá-lo não importa, mas o bálsamo é precioso. Olha só, meu irmão, quantas coisas podem acontecer. O bálsamo, esse perfume é caro demais, é muito caro. Ou seja, a pessoa que está recebendo isso talvez não seja assim tão precioso. Verso 5, e ele continua, ou as pessoas continuam, porque esse perfume poderia ser vendido. Em vez de derramá-lo sobre Jesus, esse perfume poderia ser vendido. Pensa comigo. Olha para cá, talvez não deveria dizer isso agora, mas vai agora. Quantos de nós aqui nessa noite perdemos a admiração por Jesus? Perdemos o temor por Jesus. Quantos de nós? Eu tenho ouvido falar de cristãos que têm se tornado cristãos romanos. Eu não entendo como é que pode. Eu tenho ouvido falar de cristãos que têm se tornado cristãos de Jeová. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? É porque nunca encontraram Jesus, nunca receberam Jesus. Estão deixando Jesus para fora. E você que acha que isso é impossível, nós temos uma igreja lá no Apocalipse que Jesus ficou para fora. Ele disse assim: eis que eu estou à porta e bato. Se Jesus estava à porta da igreja batendo, me resolva você aonde ele estava. Se ele está batendo na porta para entrar,
aonde que Jesus estava? E era a porta da igreja. Muitos pregadores, inclusive eu, já fiz ilustrativamente que fosse nosso coração, mas era a porta de uma igreja ali no contexto, era a porta de uma igreja. Ali no contexto, não era o coração de ninguém não, era a porta de uma igreja. E Jesus estava fora. Às vezes, nós, inconscientemente, nós achamos que é muito desperdício gastar muito tempo com Jesus, com sua palavra, com o evangelho. É preciso que você resolva isso no seu coração. Então veja, 5, porque este perfume poderia ser vendido. Por que derramar esse perfume na cabeça do mestre? Você ainda é temente? Não, de verdade, por favor, você ainda é temente, reverente, adorador. Sabe o que acontece conosco, gente? É que adorador virou uma coisa muito mercado, gospel. Hoje adorador virou muito mercado gospel. Você sabia que a adoração nunca foi cantar? Nunca foi? Sabia disso? Não sabia, né? Eu já falei isso aqui antes. Adoração nunca foi cantar, nunca foi. Quando você chegava para um hebreuzinho, para um judeu, e falava assim: meu filho, vamos adorar? Sabe o que é que o judeuzinho fazia? Ia no curral e pegava uma ovelha. Ia no curral e pegava um cordeiro. Sabe o que significava na cabeça de um hebreu adorar? Oferecer um sacrifício pelos seus pecados. Mas nós, principalmente os latinos, americanos, fizemos da adoração um momento de cantar. Sim, o povo hebreu era o povo mais cantor que teve no antigo mundo. Eles eram cantores, a ponto do profeta Amós falar assim: quem pediu para vocês cantarem tanto no meu templo? Ou então Isaías capítulo 1, quem pediu para vocês cantarem? Não tem problema nenhum em cantar, mas cantar nunca foi adoração. Adoração é pedir perdão pelos pecados, e todos nós os temos. E essa não é a primeira vez que eu falo isso, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando Jesus fala assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, nunca foi cantar, nunca foi elogiar. Louvor é elogiar, a palavra louvor significa elogiar, adoração não. Aquela mulher samaritana falou assim: vocês dizem que deve adorar em Jerusalém, nós dizemos que é nesse monte Gerizim. Aonde, afinal de contas? Jesus disse: não, os verdadeiros adoradores, aqueles que se veem pecadores, aqueles que se entendem pecadores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você realmente adora Jesus? Então começa reconhecendo que é pecador, que é transgressor. Todos nós somos. Talvez eu e você tenhamos sido adestrados um pouquinho mais, porque somos cristãos metodistas. Talvez eu e você fomos condicionados um pouquinho mais, mas não é porque eu fui adestrado ou ensinado um pouco mais que eu não peque mais. Poderia, por que não vendeu esse perfume? Será que você não perdeu temor por Jesus? É Jesusinho para cá, Jesusinho para lá, é coraçãozinho para Jesus. Até parece que ele está vendo essas coisas. Aí a mãozinha faz coração, mas o coração não faz coração. Por que não se vendeu esse perfume? E aí não para por aí, diz o preço ainda, fala o preço. Por que se não vendeu esse perfume por 300 denários? 300 dias de trabalho. Aquele perfume equivalia, presta atenção, aquele perfume equivalia a 300 dias de trabalho, porque o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Se é 300 denários, eram 300 dias de trabalho, ou seja, 1 ano de trabalho aproximadamente. O perfume era caríssimo. O perfume era caríssimo. Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e dar-se aos pobres? Olha que lindo, não? Que lindo, dar para os pobres. Entregar para os fragilizados.
Depois faz uma selfie e coloca nas redes sociais. E todo mundo vai te aplaudir. Ah, os pobres. Ah, os pobres que os marxistas adoram tanto. Os pobres que os comunistas adoram tanto. Os pobres. Sim, as Escrituras têm mandamentos para com os pobres. Ela tem. A palavra de Deus tem direcionamento para com os pobres de verdade. Chega a dizer que quem dá para um pobre empresta a Deus. Isso não é ditado humano, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Não é ditado. Agora veja, qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? A quem você teme? Não, por favor, é preciso que você pense comigo agora. Pense comigo agora. Porque assim, o meu tema a minha lição é: não fazer e reclamar de quem está fazendo. É esse o quadro aqui. Não fazer e reclamar de quem está fazendo. Ninguém perfumou Jesus naquela manhã. Ninguém lavou os pés de Jesus naquela manhã. Ninguém beijou a face de Jesus naquela manhã. Mas quando uma mulher pega um perfume caríssimo, quebra o vaso, derrama o perfume na cabeça de Jesus, todo mundo reclama. Fazer não faz, mas reclama de quem faz. Ou você é um, ou você é outro. Ou você faz, ou você vai reclamar de quem está fazendo. Entenderam? Ou você estará fazendo algo para Jesus, ou estará reclamando, nem que seja com a boca fechada, estará olhando, julgando e medindo quem está fazendo. Quem é você? O quanto vale Jesus para você? Um dia o apóstolo Paulo falou assim: ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Sabe como é que Paulo pregava o evangelho? Não era só falando, era tomando chibatadas, 40 chibatadas menos uma, ele disse. Era passar noites e noites em claro, ele disse isso. Era passar fome e sede, era sofrer perseguições dos patrícios dele. Ele não pregava o evangelho apenas falando. O quanto você quer Jesus, o quanto Jesus, mas por favor, não é o pastor Clóvis, eu sou o pastor. O pastor é Jesus. Eu sou apenas um auxiliar dele, mais nada. A questão é, se você fizer para Jesus, eu saio ganhando, é verdade. Se você fizer para mim, você não fez para ninguém. Então por isso, responda para você o quanto Jesus é precioso, o quanto Jesus é importante, o quanto Jesus é urgente, o quanto Jesus é temido por você, o quanto você respeita, porque ele vai dizer em outra passagem: eu entrei na sua casa, Simão, você não me deu água para beber, você não lavou os meus pés, você não me deu um beijo na face, e essa mulher, essa mulher não para de beijar os meus pés e lavar os meus pés com as suas lágrimas. O quanto Jesus é importante, meu irmão. Talvez você, há décadas, confessa que é cristão evangélico. Talvez há mais de décadas você confessa que segue Jesus. E a pergunta que eu te faço é: você teme a Jesus? Você respeita realmente Jesus? Você é o que faz ou que reclama de quem está fazendo? Você é o que faz, é o operante, ou é aquele que está apontando e reclamando, murmurando daquele que está fazendo? Chamando ele ou ela de exibido, ele ou ela de aparecido? Quem é você? É isso que eu aprendo com esse texto, e não acabei aqui ainda hoje não, é isso que eu aprendo com esse texto. Ou eu faço, ou eu reclamo de quem está fazendo. Ou eu faço, ou eu abuso de quem está fazendo. Quem é você nessa noite? Curva sua cabeça, feche os seus olhos.